Enterrei meu marido há 6 meses. Enterrei mesmo. Não é força de expressão. Assinei papéis, recebi condolências, escolhi flores, abracei meu filho no velório e tentei continuar vivendo com o que sobrou de mim. Nunca imaginei que um dia diria isto em voz alta. Mas ontem eu vi o Renato no supermercado, vivo, respirando, andando como se nada tivesse acontecido. Eu estava no corredor do arroz, procurando exatamente a marca que ele sempre comprava. Ironia cruel do destino, quando o vi passando na frente do freezer de sorvetes. Parei. Senti como se meu coração tivesse esquecido como batia. Ele caminhava devagar, empurrando um carrinho, com a camisa simples, barba por fazer. Mas era ele. A cicatriz no queixo, o jeito de ajeitar a gola, até a forma de franzir os olhos ao ler um rótulo. Era o Renato. Meu Renato, o homem que eu mesma tinha velado, o homem que eu tinha jurado amar até o fim. Renato! Eu sussurrei, antes de perceber que minhas pernas já estavam andando sozinhas. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e que está gostando das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Aproximar-me foi como atravessar uma bolha de dor e esperança ao mesmo tempo. Toquei o braço dele com delicadeza, como quem toca algo sagrado. Renato, sou eu. Minha voz falhou no meio. Ele se virou lentamente. Quando nossos olhos se encontraram, senti o chão sumir. Aquele era o olhar dele, o mesmo que me acompanhou por 42 anos. Mas a reação dele me destruiu. Me desculpe, senhora. Acho que a senhora me confundiu. A voz era idêntica. O timbre, a cadência, tudo. Era impossível confundir. Eu me segurei no carrinho para não cair. Renato, por favor, olha para mim. Sou eu, a Lúcia. Meu nome saiu com mais desespero do que eu gostaria. Ele respirou fundo, desconfortável. Meu nome não é Renato. É Roberto. Eu não conheço a senhora. Roberto. A palavra me feriu. Antes que eu pudesse responder, uma menina apareceu correndo. Uns 6 anos. Morena, magrinha, cabelos presos num rabinho torto. Segurava um pacote de bolacha e disse: Tio Roberto, acabou? A gente precisa voltar logo. Tio, não pai. Tio. Ele sorriu para ela, um sorriso que nunca vi ele dar para uma criança estranha, e respondeu: Já estou indo, meu amor. Meu amor. Aquilo me confundiu ainda mais. O Renato nunca ignorava a dor alheia, nunca falava com aspereza com crianças. O jeito dele com a menina era carinhoso, natural, familiar. Ele então voltou os olhos para mim. Desculpe de verdade, mas eu não sou quem a senhora está procurando. E saiu empurrando o carrinho com a menina do lado, como se meu mundo não tivesse acabado de virar do avesso. Fiquei ali parada, segurando o peito com força, tentando achar ar. Sei quando estou louca. E naquele momento, eu não estava. Eu reconheceria aquele homem no meio de 1000. Vários clientes do mercado olharam para mim, alguns com pena, outros com curiosidade. Talvez pensassem que eu era uma idosa confusa, que confundia um estranho com meu falecido marido. Eu não ligo para o que pensaram. Eu conhecia aquele rosto, aquele jeito de andar, aquela alma. Saí do corredor mancando, com as pernas tremendo. Quando cheguei à porta automática do mercado, vi-o do outro lado da rua, colocando as compras numa velha Kombi branca estacionada ali perto. Não reconheci o carro, mas reconheci o cuidado com que ele ajeitou as sacolas do mesmo jeitinho organizador que me irritou por décadas. Meu instinto, não minha razão, tomou o controle. Eu precisava segui-lo. Atravessei a rua quase sendo atropelada por uma moto. A Kombi deu partida devagar, como se tivesse a própria idade avançada. Levantei a mão desesperadamente para um táxi que vinha vindo. Segue aquela Kombi branca, rápido, eu disse apontando. O motorista, um rapaz de 20 e poucos anos, riu. Tipo filme, dona? Tipo vida real, respondi curta. Ele não fez mais perguntas. A Kombi virou numa rua estreita, depois em outra. Eu anotava mentalmente cada esquina, mesmo com o coração batendo no pescoço. Depois de uns 15 minutos, ela parou em frente a uma casa simples na Vila Matilde. Muro baixo, pintura descascada, um portão de ferro enferrujado.
Mas o que me chamou a atenção não foi a casa. Foram as vozes. Crianças. Muitas crianças. Parei na calçada oposta, me escondendo atrás de uma árvore seca. Enquanto ele carregava as compras para dentro, várias crianças apareceram no quintal. Uma menina com deficiência física numa cadeirinha adaptada, 2 meninos jogando bola, um adolescente lavando panelas numa pia improvisada e mais alguns pequenos brincando com carrinhos quebrados. Ele entrou no meio deles como alguém que fazia aquilo todos os dias. Abraços, risadas, pedidos de atenção. A menina da cadeirinha levantou os braços para ele, e ele a pegou com cuidado, como se o corpo dela fosse feito de vidro. Vi ternura pura ali, uma ternura que não era nova. Era dele, do homem que eu amei. E ainda assim, ele não me reconhecia. A Kombi, no canto do quintal, tinha uma placa discreta e velhinha. Projeto Sementes do Amanhã, Casa de Acolhimento. Meu corpo inteiro arrepiou. Meu marido, ou alguém idêntico a ele, estava cuidando de um orfanato informal dentro da própria casa, com um nome falso, com memórias falsas, com uma rotina que não fazia sentido nenhum para o homem que eu conheci. Tentei entender. Tentava juntar tudo como quem tenta remontar um vaso quebrado. Mas nada se encaixava. Nada explicava a parte mais absurda. Como alguém morto podia estar vivo? E por que, dos lugares possíveis, ele estaria escondido num orfanato? De repente ouvi uma voz atrás de mim. A senhora está procurando o Roberto? Virei. Uma vizinha, segurando sacolas de padaria, me observava com atenção. Engoli seco. Sim, respondi, tentando parecer natural. Ela suspirou, como quem guarda um segredo grande demais. Coitado, depois daquele acidente, nunca mais foi o mesmo. Meu mundo parou. Acidente? Ela continuou. Perdeu a memória. Não lembra nada de antes, mas virou um anjo para essas crianças. Minha garganta fechou. Eu enterrei o meu marido, e ele estava vivo o tempo todo. Mas alguém me fez acreditar no contrário. E eu prometi, ali mesmo, com a mão tremendo, eu vou descobrir quem foi. E vou fazer essa pessoa pagar. A vizinha ficou olhando para mim com um tipo de compaixão que eu não sabia decifrar. Era como se estivesse acostumada a ver gente observando aquela casa, tentando entender o que acontecia ali. Mas ninguém poderia estar tão perdida quanto eu. Ele perdeu a memória, repeti, com a voz baixa, para não chamar a atenção das crianças no quintal. Ela assentiu. Faz quase 1 ano. O povo aqui da rua ajudou muito no começo, viu? Foi um milagre ele ter sobrevivido. Mas, bom, a vida dele começou do zero. Não lembra de nada, nem nome verdadeiro, nem família. Só o que veio depois. 1 ano. Meu marido supostamente morreu há 6 meses. Por um instante, senti o ar rarear. A matemática era simples demais para ignorar. 1 ano? Perguntei, tentando esconder o tremor na voz. É. O acidente foi mais ou menos nessa época, no ano passado, antes do Natal. Ele aparecia perdido, machucado, sem documento nenhum. A gente achou que era morador de rua, mas depois vimos que não era bem assim. A cabeça dele ficou danificada. Ele andou meio sem rumo até cair aqui na vila. A casa já estava abandonada, então ele entrou. Ficou. Eu não conseguia piscar. Se ele desapareceu 1 ano antes, se nunca encontraram os documentos, se estava machucado, desorientado, então por que me entregaram um corpo dizendo que era o do Renato? A vizinha ajeitou a sacola no braço e completou. E aí ele começou a acolher as crianças. Primeiro um, depois outro. Quando a gente viu, já tinha uma casa cheia. Ele diz que sente que é a única coisa que faz sentido para ele. Aquela frase bateu fundo. Renato sempre quis adotar. Sempre sonhou em ajudar crianças. Eu, com medo financeiro, adiei tanto, que o sonho acabou enterrado junto com outras conversas que a gente nunca terminou. Agora, ele vivia esse sonho. Sem mim. A vizinha percebeu meu silêncio longo demais. A senhora conhece ele? Pensei por um segundo no risco. Se eu dissesse sim, poderia assustá-lo. O Renato, ou Roberto, não lembrava de nada. De mim. De nós. Forçar aquela memória poderia machucá-lo. Então murmurei. Não. Só achei que parecia com alguém. Ela sorriu, compreensiva, e continuou seu caminho.
Eu permaneci ali, imóvel, observando aquele quintal como quem observa um portal para outra vida. As crianças corriam, brincavam, riam, e ele no meio delas, distribuindo atenção. Eu fiquei encarando até sentir uma lágrima escorrer, quente, pela lateral do rosto. Ele estava vivo. E estava bem. Não se lembrava de mim, mas estava bem. A Kombi velha era usada, provavelmente, para buscar doações. Sobre uma mesa improvisada, notei sacolas com arroz, feijão, fraldas, roupas. A vizinhança parecia cuidar da casa tanto quanto ele cuidava das crianças. Meu peito doeu de um jeito difícil de explicar. Era orgulho misturado com abandono. Amor misturado com raiva, saudade misturada com um tipo estranho de inveja. Ele tinha reconstruído algo, e eu não. Fiquei observando até ele desaparecer para dentro da casa. Só então voltei para o ponto onde o táxi tinha me deixado. Caminhei pelo quarteirão inteiro para respirar fundo e não desabar ali mesmo na calçada. Quando finalmente consegui ir embora, uma certeza já se formava dentro de mim. Alguém mentiu sobre a morte do Renato. Alguém me entregou outro corpo, e alguém lucrou com isso. Quando entrei no ônibus de volta para a Vila Mariana, minhas mãos ainda tremiam. Peguei meu celular velho e comecei a vasculhar minhas memórias, os detalhes daquele dia. Lembrei-me do hospital. Lembrei do médico que nunca olhou nos meus olhos. Lembrei do corpo que não pude ver, porque disseram que seria traumático demais. Lembrei do nosso filho, André, arrasado, mas também estranhamente apressado com a papelada. Será que ele sabia? Não, isso era impossível. Meu André jamais faria algo assim. Eu o criei. Sei quem ele é. Isso era coisa de gente de fora. Quando cheguei em casa, abri a gaveta onde guardava os papéis do Renato. Atestado de óbito, laudo, termo de reconhecimento. Tudo tão rápido, tudo tão impessoal. Eu peguei o laudo médico e reli devagar, pela primeira vez com a mente desperta para a mentira. Paciente chegou em óbito após complicações em parada cardiorrespiratória. A letra era ilegível, o carimbo borrado. O nome do médico, diferente do que me atendera no plantão semanas antes. Que hospital sério entrega documento daquele jeito? Sentei na cama. Apertei o papel entre os dedos. Decidi que voltaria lá, amanhã mesmo. Se alguém assinou isso, alguém também poderia explicar. Mas a verdade é que eu já começava a desconfiar do motivo. Seguro de vida. O valor tinha caído na minha conta 3 meses depois da morte. O André cuidou de tudo. Eu não toquei naquele dinheiro, por respeito ao Renato. Mas alguém poderia muito bem ter contado com isso. Quando fechei os olhos, uma lembrança latejou como um raio. O médico que me impediu de ver o corpo. Não é recomendado, dona Lúcia. É melhor manter assim. Era melhor para quem? Naquela noite não consegui comer. Deitei, virei para um lado e para o outro, mas a imagem que mais voltava era a do Renato, do Roberto, abraçando aquela menina da cadeirinha. Ele sorria com um tipo de leveza que eu não via há anos. E pela primeira vez, desde que o perdi, senti algo novo. Esperança. Ele estava vivo. Ele não tinha me abandonado. Ele não lembrava. E isso mudava tudo. Mas uma parte de mim também queimava por dentro. Não era contra ele. Nunca seria. Mas contra quem o arrancou da minha vida. Contra quem encenou uma morte. Contra quem se aproveitou do meu luto. Eu ia descobrir quem foi. E quando descobrisse, ninguém ia se esconder atrás de burocracia ou papel timbrado. Meu marido não morreu. E por causa disso, alguém ia ter que encarar a verdade. Mas antes disso, eu precisava dar o próximo passo. Eu precisava ver o Renato, de perto, olho no olho, com calma, sem sustos. Eu precisava entender o quanto ele tinha esquecido e o quanto poderia lembrar. No dia seguinte, acordei com uma sensação tão forte de propósito que quase não me reconheci. Passei meses sendo apenas a viúva que mal conseguia sair da cama. Agora, de repente, eu tinha um destino traçado diante de mim, como se minha vida tivesse retomado cor. Vesti uma roupa simples, amarrei o cabelo e saí cedo para a Vila Matilde, levando uma bolsa pequena e coragem demais para uma mulher da minha idade. Dessa vez, não fiquei parada encarando a casa de longe.
Sentei num ponto de ônibus na esquina, de onde podia ver o portão enferrujado e o vai e vem tímido do quintal. O sol ainda nem tinha esquentado direito quando a porta da casa abriu. O homem que saiu, o homem que eu amei por 42 anos, estava com uma camiseta desbotada e uma bermuda velha. Carregava 2 panelas enormes e as colocou sobre uma mesa de madeira improvisada no quintal. Em seguida, começou a mexer uma delas com uma colher gigante. Eu reconheci aquele movimento. Ele mexia feijão do mesmo jeito desde que aprendeu a cozinhar. Sempre firme, devagar, com o antebraço relaxado. Eu senti meu coração se apertar com tanta força que precisei colocar a mão no peito. Ele continuou cozinhando. Logo, as crianças começaram a aparecer. Vinham de dentro da casa como pássaros saindo do ninho. Alguns ainda de pijama, outros com roupas muito grandes, amarradas na cintura. Um menino segurava um ursinho que parecia ter passado por 3 guerras. A menina da cadeirinha adaptada também veio, trazida por um adolescente alto, de olhar sério, que parecia ser o mais velho do grupo. Renato, ou Roberto, sorriu para cada um deles. Sorriso largo. Sorriso de quem encontrou um lugar no mundo. Ele serviu o café da manhã com a paciência que eu tanto admirava nele. Passou manteiga no pão para os menores. Cortou fruta. Colocou a tigela de comida ao lado da menina com deficiência e esperou ela dar a primeira colherada, como se aquilo fosse parte essencial do dia dele. Aquela cena era tão bonita que doía. Eu sentia orgulho, mas também sentia uma falta enorme, como se estivesse olhando para uma vida que deveria ser minha, e não era. Depois do café, ele começou a organizar o quintal. Pegou roupas estendidas, conferiu cadernos, arrumou caixas. Era um trabalho sem fim, um trabalho pesado. E ainda assim, ele parecia feliz. Então, por volta das 9, chegou uma mulher de bicicleta. Jovem, uns 30 e poucos anos, cabelos curtos, camiseta com o nome do projeto Sementes do Amanhã. Ela desceu da bicicleta, sorriu para as crianças e cumprimentou Renato com naturalidade. Bom dia, Roberto. A doação de leite chegou. Vou deixar na cozinha. Doação. A palavra ecoou dentro de mim. A mulher entrou com várias caixas. Voltou alguns minutos depois e ficou conversando com ele por um tempo. Eu não conseguia ouvir dali, mas percebia o tom tranquilo, profissional. Não era intimidade demais, era parceria, trabalho, rotina. Quando ela foi embora, ele ficou olhando para a Kombi por alguns segundos, como se estivesse tentando lembrar de algo importante. Ele fazia isso frequentemente, parar e olhar para o nada, franzindo a testa. Eu reconhecia aquele esforço. Era o mesmo que ele fazia quando tentava lembrar onde tinha guardado alguma ferramenta. Mas agora, era para lembrar de si mesmo. E aquilo me cortou por dentro. Por volta das 10, o quintal ficou silencioso. As crianças entraram para alguma atividade. Talvez aula, talvez descanso. E ele ficou sozinho, sentado num banquinho, um caderno aberto nas mãos. Eu apertei os olhos para enxergar melhor. Era um caderno cheio de anotações. Risco para cá, flecha para lá. Pequenas frases rabiscadas. Ele virava as páginas devagar. Tocava-as com o dedo, como se estivesse tentando reconhecer aquela escrita. Então, algo aconteceu. Ele levou a mão ao peito e fechou os olhos, respirando fundo. Parecia sentir dor, ou confusão, ou talvez uma memória tentando voltar. Minha respiração travou. Ele ficou assim alguns segundos, até finalmente abrir os olhos de novo e guardar o caderno numa caixa. Eu queria correr até ele. Queria segurar seu rosto com as 2 mãos e dizer: Renato, eu estou aqui. Mas qualquer passo impensado poderia assustá-lo. Poderia causar um choque. Poderia machucar mais do que ajudar. E se ele realmente não lembrasse de mim? E se eu aparecesse do nada e destruísse a paz que ele tinha construído? E se eu fosse uma estranha para o único homem que amei? Fiquei ali sentada, respirando fundo, perguntando a mim mesma se eu tinha o direito de entrar naquela casa, naquela nova vida, naquele novo coração. Então, em vez de ir embora, fiz algo que jamais imaginei estar fazendo aos 68 anos. Decidi investigar meu próprio marido. Levantei, caminhei devagar até a esquina seguinte e parei em frente a uma das casas vizinhas.
Uma senhora varria a calçada. Devia ter mais ou menos a minha idade. Tinha o olhar curioso de quem já viu muita coisa naquela rua. Bom dia, eu disse. Ela parou de varrer e me analisou de cima a baixo. A senhora é nova por aqui. Sou, sim. Estou visitando uns conhecidos. Mentira. Mas ela não precisava saber. Apontei discretamente na direção da casa do Renato. E aquele moço ali, o Roberto, faz tempo que ele mora por aqui? Ela apoiou as duas mãos no cabo da vassoura. Faz, minha filha. 1 ano. Chegou todo machucado, desorientado. Parecia que tinha saído de um acidente sério. Não lembrava nem o próprio nome. Meu estômago revirou. Ele contou o que aconteceu? A mulher negou com a cabeça. Não lembra de nada antes do dia em que chegou. Engoli seco. Mas ninguém procurou por ele? Família, amigos? Ela balançou a cabeça novamente. Nunca apareceu ninguém. A gente até espalhou umas fotos no bairro, pediu ajuda em rede social. Nada. A coitada da assistente social tentou de tudo, mas como ele não tinha documento nenhum e estava muito abalado, ficou difícil rastrear. Senti minhas mãos suarem. Se ninguém entrou em contato, se ninguém reclamou corpo, se ninguém buscou identificação, então, como me entregaram um corpo dizendo que era o do Renato? A mulher continuou. Ele é um bom homem. Não merece maldade, não. As crianças adoram ele. Mudou a vida daquele lugar. Meu peito se encheu de orgulho. E culpa. Eu deixei que enterrassem meu marido vivo. E alguém usou isso para algum propósito que eu ainda não entendia. Quando agradeci e voltei para o ponto de ônibus, uma pergunta queimava dentro de mim. Se ele estava vivo, então quem estava dentro daquele caixão? Eu me sentei, respirei fundo e olhei para a casa dele, minha vista embaçada pelas lágrimas. Por trás de toda aquela doçura, daquela rotina simples, havia uma história profunda demais para ser ignorada. E eu sabia, com uma certeza feroz, tudo aquilo, o acidente, a perda de memória, o corpo falso, não foi acaso. Alguém fez isso. E eu vou descobrir quem. A noite inteira eu dormi mal. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto do Renato, vivo, respirando, sorrindo para aquelas crianças. E toda vez que lembrava disso, algo revirava dentro de mim. Não era só felicidade, era indignação. Eu tinha sido enganada. Alguém me entregou um corpo que não era o dele. Alguém assinou papéis falsos. Alguém mentiu para mim e para o meu filho. E essa mentira não começou na Vila Matilde. Começou no hospital. Então era para lá que eu precisava voltar. Saí cedo, com o atestado de óbito dobrado dentro da bolsa. A cada ônibus que eu pegava, sentia um aperto no estômago. Era como revisitar um trauma que eu nunca realmente superei. Quando desci na frente do pronto-socorro, a fachada branca me devolveu o mesmo cheiro de álcool, tristeza e pressa. Por um instante, meu corpo todo hesitou, mas respirei fundo e entrei. A recepcionista era jovem, distraída, com um crachá pendurado torto. Eu me aproximei devagar, tentando parecer apenas uma senhora comum, buscando informações simples. Bom dia, querida. Eu queria confirmar uma coisa sobre um atendimento antigo. Ela levantou os olhos. Antigo quanto? Uns 6 meses. Nome do paciente? Renato Almeida, respondi, sentindo minhas mãos suarem. Ela digitou. A tela iluminou o rosto dela. Depois franziu a testa. A senhora tem certeza da data? Tenho sim. Ela digitou mais um pouco, inclinou a cabeça, mordeu a ponta do lábio inferior. Estranho. Meu coração disparou. O que foi estranho, minha filha? Não tem nada no sistema com esse nome na data que a senhora falou. Senti minhas pernas fraquejarem. Pode ver se tem algum registro próximo? Talvez um erro de data? Ela tentou. Mais alguns cliques. Nada. Eu respirei fundo, firme. Você pode ver pelo número do prontuário? Está anotado aqui. Peguei um dos papéis que recebi no dia do velório. Ela digitou o número. E dessa vez, a tela piscou como se tivesse encontrado algo. Mas o semblante dela ficou ainda mais confuso. Ué, diga, por favor. Esse prontuário existe, mas está bloqueado. Bloqueado? Repeti. Sim, bloqueado para acesso administrativo. Só pode ser aberto por médicos responsáveis ou direção.
Eu me inclinei para a mesa. Minha filha, eu sou a viúva. Preciso saber o que aconteceu com meu marido. Ela me olhou com um pouco de pena. A senhora pode falar com a ouvidoria, mas, quando está assim, geralmente envolve algum tipo de investigação interna. Irregularidade ou erro. Aquilo me deu um choque. Quem era o médico responsável nesse dia? Perguntei. Ela olhou para mim, pensou um pouco e respondeu baixinho. Eu não posso informar, mas tem um nome carimbado no prontuário. Só isso posso dizer. Dr. Vicente Ramos. O nome estourou dentro de mim como algo conhecido. Esse médico ainda trabalha aqui? Perguntei. A atendente hesitou. Trabalhava, mas saiu pouco tempo depois, justamente no período em que esse prontuário foi bloqueado. Meu estômago virou. Você sabe para onde ele foi? Ela negou com a cabeça, mas depois acrescentou. Só ouvi dizer que houve uma investigação. Nada muito claro. Saí da recepção com o coração em chamas. Caminhei até o banco do jardim interno, onde tantas vezes esperei notícias naquele dia triste. Sentei, segurando o atestado com as duas mãos, como quem segura uma bomba. Então comecei a observar os detalhes que antes eu tinha ignorado. A assinatura do médico, o carimbo torto, a letra apressada, mal feita. O horário de óbito que não batia com o horário da ligação que recebi. A causa da morte genérica. Tudo aquilo parecia feito às pressas, como se alguém precisasse encerrar o caso rapidamente. Enquanto eu estava ali, revivendo cada segundo, ouvi passos ao lado. Uma moça de jaleco branco saiu da porta lateral e parou próximo ao bebedouro. Era jovem, talvez residente. Tinha o olhar cansado, mas gentil. Tomei coragem. Licença, posso te perguntar uma coisa? Ela olhou para mim com curiosidade. Claro. A senhora está bem? Mais ou menos. Suspirei. Perdi meu marido há 6 meses e agora descobri que o prontuário dele está bloqueado e que o médico responsável saiu logo depois. Ela franziu a testa, cruzou os braços. Isso não é comum. Só bloqueia um prontuário quando tem suspeita de irregularidade grave. Que tipo de irregularidade? Perguntei. Erro médico, fraude, troca de identificação, coisas assim. Troca de identificação. A frase me atravessou como uma lâmina. Isso é frequente? Perguntei com a voz tremendo. Não, é raro. Mas acontece quando o paciente chega sem documento, sem acompanhante, ou quando há acidente com múltiplas vítimas. Às vezes, na correria, um nome vira outro. E, se alguém quisesse forjar um óbito? Ela arregalou os olhos. Isso é crime sério, dona. Coisa grande. Olhei para baixo, tentando esconder minhas lágrimas. E pode acontecer? Ela suspirou, sem querer se comprometer. Em teoria, sim. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então ela disse algo que mudou tudo. O que posso dizer é que o Dr. Vicente saiu daqui por causa de um escândalo. Não sei detalhes, mas ouvi comentários sobre documentos adulterados. O resto é só boato. Meu corpo inteiro gelou. Eu me levantei devagar. Muito obrigada, minha filha. Você me ajudou mais do que imagina. Saí do hospital com as pernas tremendo, mas com a cabeça mais clara do que em meses. Agora eu tinha um prontuário bloqueado, um médico envolvido em investigação, uma possível troca de identificação, a confirmação de que ninguém verificou o corpo adequadamente. E eu tinha mais uma coisa: um marido vivo. Na volta para casa, sentei na cama e fiquei encarando o teto por um tempo. Quanto mais eu refletia, mais fazia sentido. Se Renato sumiu 1 ano antes, e se um corpo apareceu meses depois, alguém precisava preencher aquela lacuna. Talvez para receber algo. Talvez para esconder algo. Talvez para fechar um caso sem complicações. Mas não era um acaso. Era um plano. E agora eu sabia onde começar. O Dr. Vicente. O homem cuja assinatura aparecia no último documento da vida do meu marido. Eu não ia descansar enquanto não descobrisse a verdade. E quando encontrasse esse médico, eu olharia nos olhos dele e perguntaria: quem você enterrou no lugar do meu marido? Voltei para casa com a sensação de que estava entrando numa história que não reconhecia. Durante 42 anos, meu mundo foi simples: acordar, preparar café, trabalhar, amar meu marido, brigar por besteiras, fazer as pazes, criar nosso filho.
Agora, eu parecia viver numa novela policial. E pior, eu era a protagonista sem roteiro. Espalhei todos os papéis sobre a mesa da sala. Atestado de óbito, termo de liberação do corpo, recibos da funerária, até a foto pequena que tiraram do caixão lacrado. Eu analisava tudo como se pudesse encontrar a verdade escondida em algum canto amarelecido do papel. O nome Dr. Vicente Ramos me encarava de cima do atestado. A caligrafia quase ilegível, o carimbo torto, o horário errado. Tudo gritava: mentira. Passei o dedo sobre a assinatura e senti uma raiva tão profunda que precisei me levantar para não rasgar o documento. Como ousaram brincar com a minha dor? Como conseguiram me entregar um corpo sem me deixar ver o rosto, alegando que seria traumático? Como assinaram uma morte que não existia? E por quê? Peguei o telefone. Procurei no Google. Digitei: Dr. Vicente Ramos, São Paulo. Os primeiros resultados eram antigos, de anos atrás. Palestras, plantões, atendimentos. Depois disso, silêncio. Como se ele tivesse desaparecido da vida pública. Abri uma reportagem de um site pequeno. Médico investigado por irregularidades deixa o hospital sem aviso e muda para o interior. O nome do hospital era o mesmo onde Renato morreu. Meu coração gelou. A matéria dizia pouco, tudo em tom vago. Indícios de falhas administrativas, documentações suspeitas, prontuários incompletos. Nenhum nome de vítima, nenhuma confirmação oficial. Como sempre, quando o sistema faz besteira, tudo é embrulhado em palavras bonitas para ninguém pagar o preço. Mas eu ia fazer alguém pagar. Anotei o endereço citado na matéria, a cidade para onde disseram que ele tinha ido. Era longe, interior de São Paulo, mas não impossível. Eu não tinha carro, mas tinha tempo. E tinha uma força nova que eu não sabia que existia em mim. Decidi ir atrás dele. Mas antes, eu precisava voltar à casa do Renato. Precisava vê-lo de novo. Precisava me convencer de que eu não estava enlouquecendo. No dia seguinte, antes do sol nascer, peguei 2 ônibus até a Vila Matilde. O bairro acordava devagar. Cachorros latiam, padarias levantavam as portas, crianças ajeitavam mochilas nas costas. Caminhei até a frente da casa de acolhimento, respirando fundo. O portão estava aberto. Ouvi vozes, risadas, música infantil vinda de dentro. Entrei alguns passos, discreta, e parei do lado de fora do muro, onde podia ver sem ser vista. Lá estava ele, Renato ou Roberto, agachado no chão, ajudando um menino pequeno a montar um carrinho quebrado. A paciência dele era a mesma de sempre. A expressão concentrada, igualzinha à que fazia quando consertava descarga ou trocava lâmpadas em casa. Minha visão embaçou. Eu pisquei rápido. Ele levantou devagar, estalando as costas, exatamente como fazia depois de trabalhar demais na garagem. Foi até a mesa improvisada, pegou uma toalha, secou o suor da testa e então, por um segundo, parou. Fixou o olhar no nada, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa distante. Meu coração disparou. Lembra, Renato, lembra de mim? Eu murmurei sem voz. Mas o momento passou. Ele voltou para as crianças como se nada tivesse acontecido. Eu senti uma lágrima cair, e então percebi alguém se aproximando pelo lado. A assistente social da bicicleta, a mesma que tinha vindo no dia anterior. Parou na calçada e me olhou com estranhamento. A senhora está procurando alguém? Eu me virei depressa, limpando o rosto. Pensei em mentir, pensei em fugir, pensei em inventar qualquer desculpa. Mas percebi que essa mulher poderia ser importante para entender a vida nova do Renato. Eu queria falar com o Roberto. Ela sorriu, gentil, mas desconfiada. A senhora é parente? A pergunta caiu como pedra. Não exatamente, respondi. Ela inclinou a cabeça. Ele tem recebido muita gente que aparece dizendo ser de algum lugar, de alguma instituição. Às vezes querem ajuda, às vezes querem tirar alguma vantagem. A senhora entende, né? Entendi. E mais, aquilo me deixou revoltada. Meu marido, vivia vulnerável, sem memória, e gente de má fé aparecia ali querendo aproveitar a situação. Eu não quero tirar nada dele, respondi firme. Eu só quero entender quem ele é. Ela me analisou com atenção.
A expressão dela suavizou. Muita gente tenta entender. Ele mesmo tenta, coitado. Vive anotando coisas, buscando pistas, mas nada volta. Aquela frase rasgou meu peito. Antes que eu pudesse falar mais alguma coisa, ela completou. Se quiser falar com ele, fale. Mas seja delicada. Ele não lida bem com informações do passado. Às vezes tem dor de cabeça, às vezes fica confuso, e isso afeta as crianças. Eu balancei a cabeça, com medo de abrir a boca e chorar na frente dela. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. A assistente social caminhou para dentro da casa. Eu permaneci na calçada por longos minutos. Cada passo em direção ao portão parecia pesar toneladas. Eu sabia que precisava falar com ele, mas também sabia que, uma vez que eu cruzasse aquela linha, não haveria volta. Aquela conversa poderia acordar memórias adormecidas ou destruir o pouco que ele tinha reconstruído. Respirei fundo. Dei 2 passos e então, como se fosse destino, ele saiu para fora, carregando uma caixa de brinquedos. Quando me viu, congelou. As crianças correram para dentro. Ficamos nós 2 ali, frente a frente, num silêncio que parecia suspender o ar. Ele franziu a testa. Eu não disse nada. Ele deu um passo lento na minha direção. Olhou para mim com uma expressão que eu conhecia de longe. Meus joelhos amoleceram. Eu conheço você? Ele perguntou com a voz trêmula. Meu mundo virou. Era a primeira brecha verdadeira. A primeira rachadura na amnésia. Eu prendi a respiração. Só que antes que eu pudesse responder, um menino saiu correndo de dentro da casa gritando: Tio Roberto, o moço da prefeitura chegou para falar com você. Ele desviou os olhos de mim. A oportunidade se quebrou e o medo se instalou. Por que a prefeitura estaria envolvida? E o que eles queriam com o meu marido, sem memória, cuidando de um orfanato improvisado? Eu precisava saber. O menino repetiu com a urgência inocente que só criança tem. Tio Roberto, o moço da prefeitura chegou. Renato, ou Roberto, como todos ali o conheciam, desviou o olhar de mim e imediatamente se voltou para as crianças. Ele sempre fazia isso. Qualquer ameaça, qualquer figura estranha, ele se colocava na frente delas, como um escudo. Vi o corpo dele endurecer, o queixo ficar mais firme. Aquela postura eu conhecia. Era o instinto de proteção que fez eu me apaixonar por ele 42 anos antes. O tal moço da prefeitura surgiu no portão. Um homem magro, de camisa social e prancheta na mão. Não era policial, não era assistente social comum. Parecia mais fiscal. E fiscal nunca chega para dar notícia boa. Senhor Roberto? Ele chamou com uma formalidade seca. Renato andou até ele, estalando as costas no caminho, como sempre fazia quando estava tenso. Pois não? Respondeu. Eu fiquei parada na calçada, sem conseguir me mover. Parte de mim queria fugir. A outra parte queria ouvir cada palavra. O homem da prefeitura abriu a prancheta e leu em voz neutra. Recebemos denúncia sobre funcionamento irregular de abrigo infantil neste endereço. Renato empalideceu. As crianças se encolheram atrás dele, como pintinhos atrás da galinha. A assistente social apareceu, descendo os degraus da casa com passo rápido. Eu já expliquei isso antes, ela disse firme. Não é um abrigo oficial, é uma casa de acolhimento provisório. A comunidade ajuda, nós registramos todas as doações e eu mesma acompanho como voluntária. Estamos aguardando tramitação. O fiscal nem piscou. Recebemos nova denúncia dizendo que um adulto sem formação, sem documentação e sem histórico comprovado está cuidando das crianças. Isso coloca todos em risco. Ele virou o rosto para Renato. Precisamos de seus documentos, senhor. A pergunta caiu como uma bomba. Documentos. Meu marido não tinha nenhum. Nem RG, nem CPF. Nada. O acidente tinha apagado tudo. Da memória dele e dos bolsos também. Renato respirou fundo, segurando a barra da camiseta. Eu não tenho. O fiscal suspirou, como quem já esperava essa resposta. Então, infelizmente, terei que abrir processo para a retirada imediata das crianças. As crianças começaram a chorar. A assistente social
Ficou vermelha. Eu levei a mão à boca. Meu coração doeu como se estivesse sendo arrancado. Renato deu um passo à frente, desesperado. Moço, por favor, não tira elas daqui. Elas não têm para onde ir. A voz dele tremia. Ele falava com a mesma urgência que já ouvi tantas vezes quando defendia nosso filho. O fiscal fechou a prancheta. Eu não decido aqui na rua. Apenas notifico. Mas vou precisar que o senhor compareça amanhã ao centro de serviços da prefeitura com documentos ou, no mínimo, algum comprovante de identidade. Renato abaixou os olhos. Não tinha nada. Nada que provasse sua existência. Nada que dissesse quem ele era. Nada que pudesse impedir que levassem as crianças. O fiscal entregou um papel à assistente social. Assine aqui, por favor. É só a notificação. Ela assinou com a mão trêmula. Quando o fiscal foi embora, as crianças correram para Renato. Ele se ajoelhou, abraçando todas de uma vez, como quem tem medo de que alguém as arranque dos braços dele naquele instante. Eu senti meu peito se quebrar. A assistente social olhou para mim pela primeira vez desde que o fiscal chegou, e eu não consegui esconder as lágrimas. Renato levantou devagar, respirando como quem tinha levado um soco no estômago. Seus olhos passaram por mim por um segundo. Não houve reconhecimento, mas houve algo, uma sensação, um incômodo, uma pergunta que ele não sabia traduzir. A assistente social se aproximou dele. Roberto, a gente precisa fazer alguma coisa. Não posso perder essas crianças de novo. Ele passou a mão pelo cabelo, confuso. Eu não sei o que fazer, Clara. Não sei quem eu sou, de onde vim, não sei de nada. Como vou provar alguma coisa? Clara. Então aquele era o nome da assistente social. Ela olhou para ele com uma ternura profissional. Você sabe quem é agora. É o homem que salvou essas crianças. Mas o sistema não aceita isso. Meu corpo inteiro arrepiou. Ele então respondeu com a voz trêmula. Às vezes sinto que tinha uma vida antes, que deixei alguém para trás. Mas não lembro. Nada. Aquela frase entrou na minha alma como faca. Eu respirei fundo e avancei um passo, finalmente quebrando o silêncio. Eu posso ajudar. Os dois se viraram para mim ao mesmo tempo. Clara me estudou de cima a baixo. Renato franziu a testa. Como? Ele perguntou, com verdadeira confusão. Eu queria dizer a verdade. Eu queria gritar. Eu sou sua esposa. Queria correr até ele, abraçá-lo, contar tudo. Mas ele poderia entrar em choque, e as crianças eram vulneráveis. E a situação estava crítica. Então eu disse a única coisa que podia, sem revelar tudo. Eu conheço pessoas, sei lidar com papelada, sei como funciona a burocracia deste tipo de processo. Posso ajudar vocês a levantar o que for preciso. Documentos, registros, o que der para recuperar. Clara estreitou os olhos. E por que faria isso? A senhora nem conhece ele. Renato me observava com uma curiosidade profunda. Uma curiosidade que doía. Eu respirei fundo. Porque é a coisa certa a fazer. E porque você é meu marido, e ninguém vai tirar tudo de você de novo. Clara pareceu avaliar minha resposta. Então assentiu. Seja bem-vinda, então. Qual seu nome? Lúcia. Renato repetiu baixinho. Lúcia. A forma como ele disse meu nome me fez parar de respirar por um segundo. Não houve lembrança, mas houve algo. Um eco. Um reconhecimento sem forma. Clara continuou. Vamos nos encontrar amanhã cedo para ir à prefeitura com ele. Precisamos de tudo organizado. Eu concordei. Depois disso, as crianças chamaram Renato para dentro. Ele deu um último olhar para mim. Um olhar pesado, que parecia procurar respostas no meu rosto. Respostas que ele não sabia formular. Então entrou. Fiquei sozinha na calçada, tremendo da cabeça aos pés. O mundo inteiro estava desmoronando ao redor dele. E pela primeira vez, ele parecia não aguentar sozinho. Era minha chance de me aproximar, de ajudá-lo, de reconstituir a verdade e, talvez, de trazer minha vida de volta. Mas eu não fazia ideia de que, ao tentar ajudar, iria descobrir algo muito maior. Algo que explicaria não só a morte falsa, mas também o acidente. E por que meu marido tinha sido apagado da própria história? Eu quase não dormi naquela noite.
Cada vez que fechava os olhos, via Renato cercado pelas crianças, tentando manter firmeza mesmo enquanto o mundo desabava sobre ele de novo. E eu, parada na calçada, assistindo tudo sem poder dizer a verdade. Era uma tortura silenciosa, mas necessária. Se eu contasse agora, poderia machucá-lo mais do que ajudar. Voltei para a casa de acolhimento ao amanhecer. A rua ainda estava úmida da neblina. Senti minhas mãos suarem quando bati no portão. Clara apareceu logo, com o cabelo preso num coque improvisado e os olhos cansados. Lúcia, ainda bem que chegou cedo. A prefeitura não costuma esperar. Ela estava nervosa, e não era para menos. A vida de todas aquelas crianças dependia do que aconteceria naquele dia. Renato saiu logo depois, vestindo uma camisa que provavelmente alguém doou. Ele parecia perdido e, ao mesmo tempo, determinado. Quando me viu, parou por um instante. Não sorriu, mas também não desviou os olhos. Havia algo crescendo ali, algo que eu temia e desejava ao mesmo tempo. Clara caminhou até a Kombi. Vamos logo para não chegarmos atrasados. Entrei no banco de trás. Clara dirigiu. Renato ficou no banco do passageiro, olhando pela janela com um olhar distante, como se tentasse captar memórias escondidas na paisagem. No caminho, Clara explicou. Eles vão pedir documentos, histórico, qualquer coisa que prove identidade. Eu já preparei os relatórios do projeto. Mas, sem documento, o processo é difícil. Renato apertou as mãos, nervoso. Eu juro que estou tentando lembrar, mas é como se tivesse um buraco enorme. Eu fecho os olhos e só vejo flashes. Uma mulher chorando, uma mesa de jantar, cheiro de café, mas tudo some muito rápido. Meu peito apertou. Ele lembrava. Não com clareza, mas lembrava. Antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. Chegamos ao prédio da prefeitura. Um prédio cinza velho, com a pintura descascada. Lá dentro, o cheiro de papel e mofo me trouxe lembranças desagradáveis de cartórios e filas intermináveis. Fomos encaminhados a uma sala pequena, onde um funcionário jovem digitava com expressão entediada. "Nome?" perguntou, sem levantar os olhos. "Roberto", respondeu Renato. "Sobrenome?" Renato hesitou. Olhou para mim sem perceber. Ele não lembra, disse Clara, tentando suavizar. O funcionário finalmente ergueu os olhos. Não lembra? Repetiu, desconfiado. Acidente, Clara explicou. Perda de memória total. Estamos tentando restabelecer identidade. O rapaz suspirou como quem já ouviu histórias demais naquele lugar. Então vamos pelo endereço. Clara passou os dados. O funcionário digitou por alguns segundos. Depois franziu a testa. O caso de vocês está mesmo em análise e tem denúncia. Que tipo de denúncia? Perguntei antes que Clara pudesse me deter. Ele me olhou de cima a baixo. Casos de acolhimento irregular, suspeita de uso de doações sem registro, risco para menores. Clara protestou imediatamente. Isso é mentira! A comunidade inteira sabe o que fazemos. Temos relatórios, recibos, fotos. Mas o funcionário levantou a mão. Eu só estou lendo o que está aqui. A investigação não é comigo. Renato baixou a cabeça. Eu senti vontade de abraçá-lo. Ele não merecia aquilo. O rapaz então virou a tela para nós. E também tem isso aqui. Era um alerta, um aviso grave. Possível fraude de identidade. Solicitar confirmação biométrica. O chão pareceu sumir sob meus pés. Fraude? Repeti em choque. O funcionário explicou. Quando alguém não tem documentos, fazemos busca no Banco de Dados Nacional. Se há rastros da pessoa, aparecem. Mas no caso dele, apareceu um registro semelhante, com nome diferente. Clara franziu o senho. Nível de semelhança quanto? Alto. Muito alto. Ele virou-se para Renato. A foto bate com pelo menos 94%. Eu quase desmaiei.
Renato, meu Renato, estava sendo detectado pelo sistema. O sistema sabia quem ele era, mesmo que ele não soubesse. Renato se endireitou, desesperado. Então vocês sabem quem eu sou? O funcionário balançou a cabeça. Não é tão simples. Se o registro semelhante estiver marcado como arquivo fechado, só um pedido formal pode abrir. Arquivo fechado. Eu já tinha visto isso antes, em investigações, em casos de fraude, em mortes. Meus dedos tremeram. Pode abrir agora? Perguntei. Ele negou. Só juiz ou delegado responsável. Vocês podem solicitar, mas, pelo que vejo aqui, o registro semelhante está vinculado a um óbito. Silêncio total. Eu senti as pernas ficarem bambas. Clara levou a mão à boca. E Renato? Renato fechou os olhos, como se estivesse tentando respirar dentro de um furacão. O quê? Ele sussurrou. Óbito? O funcionário continuou. Diz que esse registro, a pessoa que se parece com você, consta como falecida. Aquela palavra cortou meu coração em duas partes. Falecida. Era ele. Era o Renato. O sistema dizia que meu marido estava morto, quando ele estava sentado ali, respirando, tremendo, perdido. Renato abriu os olhos devagar. Olhou para mim. Eu vi medo. Medo real. Medo profundo. Ele estava descobrindo, ali, diante de mim, que talvez tivesse sido apagado da própria vida. Clara tentou manter a calma. Tem como ver os detalhes do óbito? O funcionário digitou mais um pouco, depois balançou a cabeça. Não, está tudo bloqueado. Diz aqui. Prontuário vinculado, acesso restrito, suspeita de falsificação documental. Eu coloquei a mão na mesa para não cair. Só podia ser ele. Só podia ser o documento assinado pelo tal Dr. Vicente. O funcionário suspirou. O que posso fazer é marcar uma entrevista com o setor de identificação. Eles usam exame biométrico avançado. Se houver correspondência, vocês serão encaminhados para investigação. Investigação? Repetiu Renato, com a voz rachando. Sim. Porque se você for a pessoa do registro fechado, então seu óbito pode ter sido registrado de forma irregular. Minha garganta travou. O moço então imprimiu um papel. A entrevista é amanhã cedo. Tragam tudo que tiverem, recibos, fotos, qualquer coisa que ajude. Renato pegou o papel com as mãos trêmulas. Clara agradeceu, tentando fingir que ainda tinha esperança. Eu saí da sala quase tropeçando. Lá fora, no corredor vazio, sentei num banco e comecei a chorar em silêncio. Renato ficou de pé diante de mim sem saber o que fazer. Ele olhou para mim com um tipo de desespero, como alguém que sente uma falta enorme sem entender de onde ela vem. Lúcia, ele disse pela primeira vez com uma doçura familiar. Por que isso está acontecendo comigo? Meu coração se partiu ao meio. Eu queria dizer, porque você é meu marido. Porque roubaram sua vida. Porque eu te enterrei sem saber que você estava vivo. Mas eu não podia. Ainda não. Segurei as mãos dele como se fossem a coisa mais preciosa do mundo. Eu vou descobrir, eu disse. Eu prometo. E naquele instante senti que ele acreditou em mim, mesmo sem saber por quê. Na manhã seguinte, acordei com o coração pesado demais para caber dentro do peito. Era o dia da biometria. O dia em que a verdade finalmente seria exposta, para todos, inclusive para o Renato. Eu temia pelo choque, temia pelas crianças, temia pelo futuro. Mas nada me impediria de seguir. Ele merecia sua própria vida de volta. Quando cheguei ao centro de identificação, Clara já estava lá, firme como sempre. E Renato estava sentado na cadeira de plástico, os cotovelos apoiados nas pernas, a cabeça baixa. Parecia um menino prestes a levar uma bronca que não entendia.
Sentei ao lado dele. Ele levantou os olhos e, naquele instante, eu vi algo que não via há meses. Confiança. Não era total, não era clara, mas era real. A chamada ecoou no corredor. Roberto Nogueira? Próximo. Ele levantou devagar. Clara e eu fomos atrás. A sala era fria, iluminada demais, com máquinas grandes e telas que refletiam nossos rostos tensos. O perito, um homem de meia-idade, pediu que Renato colocasse os dedos no leitor biométrico. Vai ser rápido, senhor, disse ele. Renato respirou fundo e colocou as mãos sobre o vidro. A tela carregou. 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 Um silêncio profundo tomou a sala. Então, uma mensagem vermelha surgiu. Correspondência encontrada. Registro oficial, Renato Almeida. Classificação, óbito registrado. Renato perdeu o ar. Eu me segurei na cadeira. Clara levou a mão à boca. O perito franziu a testa. Houve erro grave aqui. O sistema mostra que o senhor está morto, mas está claramente vivo. Renato cambaleou um passo para trás e segurou a mesa. Então, quem sou eu? Ele perguntou num fio de voz. Eu não aguentei mais. Não podia deixá-lo enfrentar aquilo sozinho, sem saber da própria história, sem saber de mim. Dei um passo à frente. Você é meu marido. O silêncio pareceu um terremoto. Renato ficou olhando para mim, imóvel, sem piscar. Marido? Ele repetiu, como se a palavra fosse estrangeira. Eu senti meu corpo inteiro tremer. Meu nome é Lúcia. Nós fomos casados por mais de 40 anos. Tivemos um filho. Você desapareceu há 1 ano. Me disseram que você morreu. Me deram um corpo para enterrar. Eu chorei por você todos os dias. Os olhos dele se encheram de lágrimas lentas, pesadas. Uma delas escorreu pela barba. O perito se retirou discretamente, entendendo que aquela conversa não era dele. Clara ficou ao fundo, emocionada. Renato levou a mão ao próprio rosto, tentando processar tudo, tentando encontrar dentro da cabeça vazia alguma lembrança que confirmasse minhas palavras. Ele começou, mas não conseguiu terminar. Eu sinto que te conheço. Que seu rosto, que sua voz. Eu encostei minha mão na dele. Você não precisa lembrar tudo agora, só precisa saber que estou aqui. Ele fechou as mãos sobre as minhas e chorou. Chorou como alguém que reencontra algo que achou ter perdido para sempre, mesmo sem saber o quê. Quando saímos da sala, fomos direto para a delegacia, seguindo orientação do perito. Era hora de abrir investigação. Hora de descobrir quem falsificou a morte dele. O delegado ouviu tudo com atenção, olhos arregalados, mãos pesadas sobre a mesa. É um caso grave, disse ele. E, infelizmente, não é inédito. Mas esse aqui é diferente. A médica plantonista que assinou a liberação do corpo não existe mais no quadro. O tal Dr. Vicente está desaparecido e o corpo enterrado no lugar do seu marido, Dona Lúcia, já está sendo exumado. Meu estômago revirou. Eu mal conseguia respirar. O delegado prosseguiu. Ainda não sabemos o motivo da fraude. Mas sabemos que alguém lucrou com isso. Eu travei. Seguro de vida, a indenização que havia caído na minha conta. O André, que cuidou de tudo às pressas. Um medo terrível me atravessou. Não porque eu acreditasse que ele fosse culpado, mas porque alguém poderia ter usado o nome dele, a assinatura dele, a confiança dele. Foi quando o delegado colocou outro papel na mesa. Vejam isso. Era uma assinatura falsa. A minha, no termo de liberação do corpo. Minha respiração falhou.
A senhora assinou isso? Perguntou ele. Não, respondi imediatamente. Eu nunca vi esse documento na vida. Renato olhou para mim com preocupação. O delegado suspirou. Então alguém imitou sua assinatura para liberar o corpo errado. Isso não é só erro, isso é fraude. E grave. Clara cruzou os braços. Mas, por quê? Quem faria isso? O delegado respirou fundo. Por dinheiro, por pressa, por encobrir algum problema interno. Há muitos motivos possíveis, mas só vamos saber quando encontrarmos o Dr. Vicente. Renato deu um passo à frente. Eu quero ajudar. O delegado encarou-o com respeito. E vai. Mas agora o mais importante é garantir a sua nova documentação. Você vai ter seu nome de volta. Renato respirou fundo, como se aceitasse o próprio renascimento. Quando saímos da delegacia, caminhamos até a praça da esquina. As crianças do abrigo esperavam notícias. Era quase hora do almoço. O sol tocava as árvores com luz quente. Renato se sentou no banco, quieto. Eu me sentei ao lado. Depois de alguns minutos, ele falou. Eu perdi minha vida, né? Não, respondi com firmeza. Sua vida te perdeu, mas eu te encontrei. Ele fechou os olhos, emocionado. E agora? Perguntou. O que acontece comigo? Com as crianças? Eu sorri. O que você sempre fez? Continuar cuidando de quem precisa. Você não mudou, só se perdeu um pouco. Ele virou o rosto para mim com um brilho suave no olhar. E você? Ele perguntou. O que vai fazer agora? Eu respirei fundo. Agora? Agora eu vou te ajudar a recuperar tudo que tiraram de você. Seu nome, sua história, seu passado e, quem sabe, seu futuro. Ele apertou minha mão, e naquela praça simples, diante das árvores e do canto dos passarinhos, eu senti uma certeza profunda. Ninguém jamais apagaria o Renato outra vez. A investigação continuaria. O médico seria encontrado. O responsável seria punido, mas nada disso importava naquele instante. O que importava era que ele estava vivo, e que agora ele sabia que não estava sozinho. O que achou da história? Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também irá se emocionar hoje.